Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui eu estou fazendo para responder a dúvida de um amigo aí, tá? Que seria impossível responder isso daqui em texto, a não ser que eu respondesse simplesmente que sim. Que ele perguntou se seria possível modelar e gerar o código para recortar ou para trabalhar em uma CNC para fabricar ou fazer uma quilha de prancha de surf, tá? Que seria relativo à barbatana dorsal do tubarão, aquela parte de cima, tá? Então assim, eu já vou mencionar o seguinte, enfim, isso daqui é uma peça que ela possui, digamos assim, especificações técnicas, então para que se chegue exatamente à peça que precisa ali dos dados certinhos, tá? Espessura, ângulo, essas coisas todas. Aqui o que eu fiz simplesmente foi pegar um modelo que eu achei, por uma foto, tá? Primeiro momento a gente importa uma foto aqui, ó. Daí tem a opção de vetorizar imagem, tá? Clica aqui em prever, aplicar, fechar. Então ela vai, como isso daqui é uma imagem, eu vou dizer uma imagem suja, tá? Já que tem muito mais coisas aqui do que a gente precisa. Ela vetorizou, mas tem bastante coisa, tá? Vamos apagar a imagem original. Aí aqui, ó, depois que vetorizou já a sua imagem, lembrando, quanto mais limpa tiver essa imagem, melhor. Beleza? Aí você vem aqui, tem a opção desagrupar objetos. Clica aqui nessa primeira mesmo, desagrupar tudo. Daí ele separou, tá? Aí você apagaria aqui, apagaria o que você não precisa e tal, até que ficasse simplesmente o que você precisa. Acho que seria só esse meio aqui. Que é só um exemplo, tá? Lembrando que se tivesse as especificações técnicas, seria melhor desenhar essa peça do que tipo assim copiar para uma imagem. Ou se tivesse uma imagem que obedecesse perfeitamente às especificações técnicas, também seria possível, tá? Fazer a vetorização e já ficaria dentro do esperado. Isso daqui, então, quando você faz essa vetorização, você precisa, digamos, recorrer a fazer algumas intervenções para melhorar ela, beleza? Então eu apaguei ali, por exemplo, um defeitinho e agora eu vou emendar ela aqui com uma reta, ó. Beleza? Ela fechou, tá? É exatamente o que eu fiz aqui, ó. Beleza? Então só para mostrar o processo, para também não ficar dúvida quanto a isso. Beleza? Tá, então eu já tenho a peça aqui. Perceba que existem outros segmentos que eu desenhei aqui. Então, digamos assim, se essa peça ela tiver setores diferentes, você tem que desenhar setores que receberão características diferentes. Por exemplo, se eu dar aquela curvinha nessa peça toda aqui e, digamos assim, eu desenhasse ela inteiriça aqui, seria aplicado esse recurso da curva em tudo. Então, setores que eu não quero, então eu desenho a parte para depois fazer outro processo, beleza? Tá, aqui eu falei a respeito do desenho. Agora, outras considerações que precisam ser levadas aqui, que é a questão da espessura desse material. Estou supondo que isso daqui tenha 10 milímetros, tá? Nessa questão, a gente vai ter que trabalhar na máquina, na CNC convencional, comum, a gente vai ter que trabalhar metade de um lado e metade de outro. A gente não consegue, digamos assim, trabalhar com formas negativas numa CNC router, tá? Imagina essa esfera aqui, beleza? Então vamos supor que esse quadradinho aqui vai ser a fresa. Então a fresa, ela não consegue tipo descer e fazer a parte negativa, tá? Você sempre tem que pegar metade da esfera ou metade de qualquer coisa curva, ela consegue fazer a lombada, tá? Vamos chamar aqui a lombada, ela consegue fazer. Só que ela não consegue entrar na parte curva aqui pelo lado de baixo, tá? A partir do momento que passou da metade de um objeto, deixa eu dividir aqui para ficar mais fácil de explicar. Ela não consegue, tá? Vamos supor que aqui, onde eu acabei de marcar, ali é a metade. Isso daqui representa a fresa descendo, ó, tá? Então, tudo que tiver curva, ela consegue fazer aqui a curva positiva, pelo lado de cima.
mas ela não consegue descer, tá? Então, como a gente faz? Se a gente quisesse fazer uma esfera exatamente que nem essa, a gente trabalharia metade de um lado, viraria o material e trabalharia metade do outro, tá? O mesmo conceito vai se aplicar aqui a questão de fazer a quilha aqui. A gente vai trabalhar metade do objeto de um lado e metade do outro do material. Beleza? Outra questão, o Aspire, ele tem um recurso que se chama trabalhar double side, que significa trabalhar os dois lados. Então ele vai automaticamente, quando você quiser trabalhar o outro lado, ele já inverte o material que você enviar para lá, tá? Só que nesse momento eu vou utilizar o que seria a intervenção do conceito lógico, tá? Com isso não se fica tanto preso à questão, eu preciso utilizar o Aspire. Um outro programa que tivesse a questão de modelar, você conseguiria, tá? Só que pense o seguinte, a gente vai trabalhar essa metade do material. Quando a gente virar para o outro, o que significa? Tudo que está aqui inverte. A gente vai girar ele nesse sentido. A gente vai pegar esse lado e vai colocar para lá, tá? Só que nessa questão precisa estar perfeitamente centralizado. Como que faz isso? A gente vai trabalhar com a referência de ponto inicial da máquina no centro e a gente faz algumas marcações para ficar de referência. Então, se eu coloco uma bolinha aqui, ó, pode ser qualquer coisa, tá? Um furinho aqui para a máquina fazer, ó. Tanto aqui, tanto aqui. Tá? Isso daqui vai da medida de cada um. Pode ser 6 milímetros, 3 milímetros, como vai prender na máquina. Então, na hora que eu inicio o meu processo, a máquina faz esse furo e trabalha o material. Na hora que eu for virar para trabalhar o outro lado, depois eu vou ter essa referência aqui para prender na mesa, exatamente no mesmo local. Só que quando a gente vira o material, é a mesma coisa que espelhar tudo isso daqui, tá? Só que perceba o seguinte, esses pontos referenciais, eles não mudam, eles estão centralizados perante ao desenho. Tá? O desenho está no centro e a furação está no centro. Se eu venho aqui e utilizo o recurso espelhar, ó, tá vendo? Mudou o posicionamento do material, mas a referência continua a mesma, porque ela está centralizada perante essa linha. Beleza? Vamos voltar para o outro lado. Tá. Então você precisa gerar um arquivo para trabalhar primeiro esse lado, que eu já vou mostrar ali. Depois você espelha e gera outro arquivo para trabalhar por esse lado. Beleza? Mencionando agora a questão do double side do Aspire, então não precisa fazer isso, tá? Na hora que você clica no botãozinho aqui, ele já inverte. Beleza? Mas vamos fazer assim, que fica mais fácil até para quem não tem essa questão de ter o Aspire. Agora vamos para a questão de como vai ser modelado isso daqui. Como eu mencionei, isso daqui é uma peça que ela tem características técnicas. Então, para fazer perfeito e tudo mais, eu vou mostrar aqui uma maneira de como seria possível chegar a algo já bem próximo do que se precisa. Geralmente, essas peças, algumas vezes, ela é feita, digamos assim, manualmente, tá? Então, mesmo que, tipo assim, se você já se aproximasse com a máquina, isso reduziria em muito a necessidade de intervenção depois, tá? Então você só precisaria fazer um acabamentinho. Mas com os dados técnicos você consegue chegar praticamente na perfeição da peça. Beleza? Então tem aqui a peça que eu desenhei. E aqui tem setores que vão receber algumas características diferentes, tá? Eu não posso tratar isso daqui como uma peça única para tentar aplicar o recurso do programa, senão ele vai aplicar o recurso em toda a peça. Então eu aplico na peça aqui em si, que tem as curvaturas, e depois isso daqui são algumas coisas diferenciais, que eu preciso aplicar outros recursos. Mas basicamente, para chegar próximo do que se precisa, você faria o seguinte, vai vir na opção modelar, vai vir aqui. Isso daqui é a mais simples que tem, tá? Com desenhos técnicos seria melhor outros recursos. Entrando aqui em criar forma, essa daqui ó, tem uma forma que ela vai arredondar a peça. Beleza? Vamos arredondar num primeiro momento sem limite para ver o resultado.
Tá? Então, o que se teria é isso daqui, ó. Beleza? Eu não apliquei nenhum tipo de limite. Beleza? Não apliquei nenhum tipo de limite. Ela arredondou dessa maneira. Só que agora, aqui mesmo, eu tenho algumas outras intervenções. Eu posso limitar a altura disso daqui, tá? Ou eu posso escalar. Se eu quisesse seguir essa mesma angulação de maneira que, tipo, obedecesse aquele limite que a gente tem, que, tipo, eu preciso trabalhar 5 milímetros de um lado e 5 de outro, tá ok? Então, vamos supor aqui, ó, limitar a altura. Não, primeiro vamos escalar a altura. Tá? Vamos escalar até 5. Ele vai seguir essa curvatura, mas vai seguir esse conceito aqui, ó. Beleza? Então, eu sei que da base até a parte mais alta da peça aqui, ó, ela tem 5 milímetros. Nessa barriguinha aqui, bem central. Beleza? Agora, se eu quisesse limitar a altura, ela vai seguir o que seria sem limite, mas vai fazer um corte superficial na altura de 5 milímetros. Que é aqui, eu só vou mudar agora aqui para limitar a altura. Perceba que a superfície aqui, ó, bem nessa parte, está reta, ó. Em cima aqui está reto. Vai ficar mais evidente se eu diminuir um pouco mais isso daqui, ó. Vamos colocar 3 aqui, ó. Clicar. Tá vendo? Agora ficou bem evidente. Tem as curvaturinhas aqui, só que dá para perceber que aqui está reto, ó. Essa parte toda aqui está reta. Beleza? Vamos deixar assim para ficar mais fácil para ver. Tá. Então, depois que criou aqui, você clica em iniciar novo componente. Aqui eu tenho umas outras intervenções. Isso daqui eu estou só supondo que seria assim, tá? Aí precisa levar em considerações dados técnicos e tudo mais. Só que vamos supor que a gente tem o encaixe aqui, eu coloquei 10 por 10 esses encaixezinhos. Isso daqui são elevações simples, então poderia fazer aqui também, ó. E utilizar esse recurso aqui, ó. Vou escalar isso daqui até 3 milímetros de altura. Beleza? Só que fica olhando, se eu aplicar aqui, ó, olha o que acontece aqui. Ele se soma ao que já tem. Tá vendo essa elevação que teve aqui? É porque ele se somou ao que já tem, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele obedeça ao que já tem. Então, o que já tem é o limite. É simplesmente selecionar isso daqui, ó. Ele vai tipo fundir um com o outro. Beleza? Então, ele não eleva, ele mantém o que já tem. Tá? Só que essa partezinha aqui do canto, eu também não quero que fique assim arredondado. Eu quero que ela fique mais quadradinha para, vamos supor, apoiar sobre o local do encaixe ali. Beleza? Clica novamente em iniciar novo componente. Por isso eu desenhei esse outro segmento aqui, ó. É essa peça aqui, só que eu recortei e fiz ela com formato menor. Mesma coisa, vamos elevar também ela a 3. Beleza? E aqui na vista 3D, ó, como ficaria. Beleza? Então, isso é uma maneira de se aproximar de um resultado final, de se aproximar ao máximo do que seria um resultado final sem necessidade de intervenção. Deixar ela quadradinha assim aqui na base e aqui arredondado. Então, clicaria em iniciar novo componente. Beleza? Agora fechou. Agora na geração do código aqui, como é 5 milímetros, eu já vou partir para o acabamento final. Beleza? Aqui o que eu preciso observar é o seguinte. Aqui, ó, significa que folga acima do modelo. Isso daqui significa que a peça em si ela vai ser começar a ser modelada exatamente rente com a superfície. Se eu quiser descê-la um pouquinho, aí eu preciso aplicar aqui. Como a gente colocou, por exemplo, que essa peça tem 3 milímetros na sua altura máxima, aqui eu vou jogar ela 2 para baixo para que ela fique posicionada exatamente no centro do material. Se eu tenho uma folga de 2, a peça tem 3, ela vai ficar no limite do que seria 5 aqui do material. Tá? Porque depois, quando a gente virar para gerar o outro arquivo, ela também vai ficar com 5, ou seja, quando acabar de fazer o processo, ela vai desprender a peça. Então, eu vou jogar 2 aqui, ó.
2 milímetros, tá? Entenda, isso daqui, esse branquinho, é referente à peça, ela tem os 3 milímetros. Aqui é a folga, ou seja, a máquina ela vai remover esse material aqui, ela vai remover essa folguinha. Isso é uma maneira de você ajustar ela no centro, beleza? Agora, se a peça, a quilha em si, ela tivesse 5, beleza, não poderia ter folga, porque a gente tem que trabalhar exatamente da metade para cima. Se ela tivesse 5 de altura, aí ela já ficaria na superfície. Tá? Esse é o ajuste que precisa ser feito. Agora vamos calcular para ver o resultado. Então tá aqui, ó. Daí ficaria assim, ó. Olhando pela parte de cima, ela trabalhou da metade do material para cima aqui. Beleza? Só que aqui eu não fiz os furos. Aqui é só para mostrar a parte da modelagem. Então, para fazer depois virar esse material e tudo mais, a gente precisaria colocar esses furos referenciais aqui, ó. Isso daqui seria recorte simples mesmo. Nós vamos recortar eles aqui por dentro. E eles vão ter aqui a profundidade de... Aqui, entenda o seguinte. O ideal é que, tipo assim, geralmente a gente utiliza ali a tábua de sacrifício. Isso daqui seria o ideal que furasse até a tábua. Ou você coloca para furar simplesmente o material, depois você vem com a furadeira e tem que furar a mesa. Ou colocar algum suporte para que você não precise furar a mesa. Porque ali vai ser a referência. Entende isso daqui, ó. Vou colocar 12 aqui, ele vai dar até um alerta dizendo assim, vai furar o material. Tá? Tô supondo aqui que, enfim, a mesa seja de madeira e possa ser furada. Beleza? Ah, a minha mesa é de metal, eu não quero furar. Você coloca uma tábua de sacrifício, coloca um pedaço de material de sacrifício e em cima você coloca o material que você vai trabalhar. Beleza? Pode ver até que ele vai dar um alerta de que vai furar o material, ó. Tá vendo? Vai furar. Beleza, não tem problema. O fundo é de madeira, não tem problema. É isso que eu quero mesmo. Depois vai ficar ali, porque ali eu vou fazer o furo, vou fazer um outro furo e vou colocar 2 pinos exatamente dessa espessura aqui, para quando eu virar o meu material, eu encaixar nesses furos. Beleza. Tá? Então, ao final do trabalho, pelo menos um lado, a gente teria isso daqui, ó. Exatamente isso daqui. A gente ia ter essa madeirinha aqui, pode ser de qualquer tamanho. Teria essas furações referenciais. Isso daqui seria, vamos renomear aqui, ó, a parte de cima. Mudar o nome. Parte de cima. Beleza? Então teria isso daqui. Assim que a máquina acabar de fazer isso, o que a gente precisaria fazer é isso daqui, ó. Tá vendo? Virar o material e encaixar ele de novo na mesa. Mas quando a gente vira, tudo que está aqui vira, ó. Entendeu? Vai fazer isso daqui. Beleza? Então, como aqui a gente está utilizando a intervenção direta, a gente não está utilizando o recurso do programa, a gente viria aqui e agora a gente precisa criar o outro arquivo, só que com essa peça espelhada. A gente pegaria aqui, ó, seleciona tudo e vai vir aqui, ó, espelhar. Beleza? Aí a gente viria novamente no recurso aqui de modelagem 3D e calcularia. Beleza? Só que enfim, aqui tá um sobre o outro aqui, tá? Porque como eu disse, aqui a intervenção é manual, a gente não está utilizando o recurso do programa. Eu vou até fazer, quem quiser acompanhar aí, mas enfim, o vídeo já está ficando bem longo, mas não dá para explicar, tipo assim, resumidamente essas coisas, cara. Não dá mesmo. E aqui a gente faria o que seria o outro lado, beleza? Então a máquina executou o primeiro, tá? Você vai lá na sua máquina, pega, vira o material, vai ter aquela furaçãozinha referencial. Nesse lado de baixo, nem precisa fazer essa furação, tá? Lembre-se que pelo outro lado, quando a gente fez a marcação de furo, ele já atravessou o material.
Então, esse material que a princípio aqui não está mostrando furo, ele teria. Beleza? Então, aqui, vamos só simular. Aí, aqui, com o material já virado, ele terminaria de recortar o outro lado. Beleza? Tá, agora para quem quiser continuar acompanhando aí, eu vou mostrar o recurso double side. Beleza? Vamos só desfazer o que a gente já fez aqui, para começar de novo. Eu só vou voltar para a posição original. Então vamos agora ao recurso double side. Começa selecionando aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, ele tem essa informação de que lado você quer virar. Se você quer virar tipo da esquerda para a direita ou de baixo para cima. Aqui a gente está tendo a preferência de virar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que seria a mesma coisa. Beleza? Se eu quisesse virar de baixo para cima, a referência teria que ser aqui, ó, desse lado, nessa linha central de meio. Beleza? Colocou nessa daqui, vamos virar da direita, da esquerda para a direita. Beleza? Já está selecionado aqui. E material surface, tá. Aqui não precisa mudar muita coisa. Ok. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Então é esse recurso aqui que ele tem, ó. Eu desenhei já ele aqui, tá? Existe um desenho, uma especificação do lado de cá. Beleza? Quando eu clico aqui, pode ver que quando essa linha tá dessa corzinha aqui, ó, isso significa que ela não está desse lado aqui ainda, mas eu posso, tipo, copiar esse desenho para lá. Beleza? Eu posso simplesmente selecionar ele aqui, ó, e vou aqui, ó, copiar para o outro lado. Beleza? Então ele já copiou. Então quando eu clicar aqui novamente, ó, agora eu tenho um desenho. Ele não está mais conforme aquelas linhazinhas. Aqui é um desenho mesmo. Então agora aqui, ó, vamos voltar. Tá aqui. Beleza? Vou calcular agora aqui esse recorte deste lado. Beleza? Vamos vir aqui em calcular. E vamos dar um play. Beleza? Então aqui o lado de cima. Agora eu venho no lado de baixo aqui, pode ver que não tem nada calculado ainda. Ele já inverteu, pode ver que já está para esse lado aqui. E mesma coisa, agora eu vou calcular um por aqui. E vou dar o play novamente. Tá interessante, vamos fazer o furo aqui, porque daí eu já mostro, fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui precisa selecionar isso daqui também, ó, para que ele mostre o que foi feito dos dois lados. Beleza? Opa. Isso daqui, ó. Ele vai mostrar o que fazer de simulação dos dois lados. Vou fazer de novo aqui. Tá vendo? Agora ele está mostrando a parte de cima, essa simulação, e a parte de baixo, tá? Aqui não chegou a atravessar, mas pode ver que já tem uns pequenos tracinhos aqui, esses pontinhos, que significa que praticamente ele está varado. Aqui seria uma película mínima. Se você realizasse esse processo na CNC e tal, ele atravessaria. Beleza? Então tá aí, ó. Aqui o lado de cima, um dos lados, e aqui o lado de baixo, ó. Entendeu? É a mesma peça, ele já calcula aqui, ó. Então não tem aquela necessidade de ficar tipo invertendo, como eu disse. Aqui lá é uma maneira de você não se limitar a utilizar esse recurso do Aspire, porque nem todo programa tem esse recurso. Beleza? Essa casquinha que está aqui, ó, é mínima.
Mínima, mínima, mínima. Ao ponto que na CNC, se você fizesse isso daqui, ele não ficaria, ele atravessaria aqui. Tanto é que se eu quiser agora, por exemplo, se eu vier aqui, ó, vamos, deixa eu ver, tem um recurso aqui de fronteira, se ele conseguir copiar, a gente dá pra fazer um negocinho pra ele remover ali, mas como eu disse, na CNC, se você fizesse isso, aquela película ali é mínima, tá? Ali é centésimo de milímetro. Ela provavelmente se soltaria. Mas se você quisesse colocar, fazer um desenho em volta do contorno só para recortar também, daria, tá? Faz um tempinho que eu não mexo com isso, mas tem um recurso aqui, só que às vezes ele funciona e às vezes não, que é tipo ele cria um contorno em volta. Acho que é isso daqui. Vamos ver se ele vai criar. Ele criou, tá? Então se eu quisesse, tipo, pegar agora isso daqui só pra mostrar ali pra vocês que daria pra fazer e vir aqui e recortar por fora isso daqui. Por fora e vou deixar 10 aqui. Tá? É só pra mostrar que de fato, enfim, ele removeria aqui. Mas como eu disse, sairia, ó. E o resultado final que se teria daquilo é isso daqui, ó. Beleza? Assim, é sempre complicado tentar explicar, cara, porque existe muita variação, tá? Entendam aí, um pouquinho de paciência, porque é complicado mesmo explicar que, enfim, vai surgindo outras variações, daí você pensa, será que eu tenho que mencionar isso? Tenho que não mencionar? Mas você chegaria a esse resultado, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?